Eu sou a Luana Cunha e a partir de agora apresentarei o nosso programa Aras e Raças. Para essa semana, preparamos uma série de retrospectivas. Vamos começar falando sobre a raça Friesian. Uma raça ainda rara no Brasil, onde um dos poucos criadores é o advogado Rogério Marques, dono do Aras Balobê. Rogério se apaixonou pela raça de cavalos de cinema e importou 3 exemplares direto da Holanda para o seu Aras. Acompanhe agora comigo as imagens dessa raça exótica e de beleza única. Magnífico, surpreendente, belo e exótico. Essas são as primeiras palavras que vêm à cabeça quando um gigante de quase 700 quilos rompe a escuridão do corredor das baias e surge ao sol. O brilho negro de seus pelos e o tamanho de sua crina enchem os olhos de quem tem a oportunidade de admirá-lo pela primeira vez. Ainda muito raro no Brasil, a raça Friesian é mais do que um cavalo, é a beleza e a imponência holandesa começando a pisar com suas patas peludas o solo brasileiro. O criador Rogério Marques passou a alimentar o sonho de ter um Friesian depois de assistir o filme O Feitiço de Áquila. Nele, um cavalo Friesian é um dos destaques. Na verdade, eu voltei para concretizar um projeto. Esse projeto teve início há longos anos atrás, né? Que era um sonho de ter um cavalo exótico, né? Mas nesse intervalo foram bastante dificuldades, né, que tivemos em termos de vida, em termos de crescimento profissional. E superadas essas fases, né, foi permitido realizar, mas sempre sim, com o pé no chão, sempre pensando de forma positiva, sempre com Deus no coração. Já falamos que esses animais são de perder o fôlego quando se vê pela primeira vez. Essa experiência foi vivida de perto pelo criador e sua esposa ao visitar pela primeira vez uma avaliação da raça em Tatuí, São Paulo. Rogério disse que ele já imaginava que os cavalos eram muito bonitos, mas confessa que se assustou ao ver o tamanho e constatar que a exuberância ia muito além do que imaginava. Surgiu a possibilidade de conhecer um Friesian de perto, porque eu fui convidado para participar de um Kelring no Brasil. O que é o Kelring? Kelring é uma avaliação feita, representada pela KFPS, que é a Associação dos Friesians na Holanda. Vieram no Brasil fazer uma avaliação dos animais que já estão aqui. Então veio o presidente da KFPS, veio os juízes e reuniram esses pequenos criadores, reuniram-se para apresentar os animais. Então, quando chegamos lá, que descemos do carro, chegamos na época que eu vi eles já assim se preparando, nossa, eu fiquei assim, gente, é muito mais do que eu pensava. A história do Friesian é quase uma narrativa de cinema. Esses animais foram grandes personagens de batalhas épicas. Nativo da Frísia, província do norte dos Países Baixos da Holanda, mais precisamente na ilha de Frísia, é considerada a última espécie diretamente descendente dos cavalos selvagens. Eram esses cavalos que conduziam os soldados com armadura na Idade Média durante as batalhas. Muitos desses animais morreram em combate junto com seus cavaleiros. A ameaça de extinção da raça voltou a ocorrer novamente na Segunda Guerra Mundial. Mesmo havendo a mecanização das forças armadas envolvidas, centenas de milhares de cavalos foram utilizados para o transporte de tropas, peças de artilharia, outros tipos de carga e soldados de cavalaria. Diz a lenda que, ao final, restaram apenas poucos garanhões e algumas fêmeas no mundo para garantir a espécie. De todo modo, esse magnífico animal superou a extinção e hoje é criado em dezenas de países do mundo todo.
fortes, versáteis e fabulosos, os cavalos da raça Friesian chegam a pesar 700 quilos. Mas não pense que com esse peso e tamanho, eles são desajeitados e desproporcionais. A beleza de seu trote e galope o coloca no rol dos cavalos mais elegantes do mundo. O criador Rogério Marques apostou em 3 animais dessa raça para fomentar a criação do Friesian no Brasil. Essa participação nessa avaliação antes dos meus cavalos chegarem foi muito bom. Eu fiz grandes amizades. Me permitiu também eu estar próximo de pessoas que já passaram por essa experiência. E me prepararam também para recebê-los na forma nutricional. Eu estava muito preocupado como seria. Porque, você tem que colocar um feno daqui para ele fazer adaptação no avião. Eu ouvi de tudo. Mas essas pessoas, poucas pessoas, que tiveram essa experiência, eu tive o prazer de conversar e eles passaram para mim como seria. Ou seja, eles já me prepararam que meus cavalos chegariam aqui com infecção pulmonar, que iam num quadro de febre. E que eu teria que tomar cuidado com isso, porque tiveram pessoas que tentaram trazer e perderam. Quem vê hoje esses animais aqui e às vezes quer investir na raça, pensa que é uma dificuldade muito grande de trabalhar com eles. Não, o que deve ser feito é uma boa adaptação. Então, desde a saída desses animais até a chegada e se adaptar. Que isso dentro do Brasil, né, no máximo 10 dias eles já estavam adaptados. Então nesse processo foi muito tranquilo. Agora, o que deixou a gente tranquilo em relação a isso foi saber o processo desde o começo. Porque senão você pega a situação no meio do caminho, faz uma mudança, e isso para dar uma cólica no animal ou uma indisposição alimentar que seja, custa pouco. Então a gente fica numa situação de perder um animal nessa situação que não é simples, entendeu? Então a gente tem que preparar para isso tudo. Começar um criatório do zero não é tarefa fácil. Imagina só começar uma criação de uma raça de cavalos pouco conhecida no país e que ainda necessita de importações para se estabelecer em território nacional. Pois bem, o advogado Rogério Marques topou esse desafio e realizou o sonho de ter em casa os belos cavalos negros que encantam a todos. Agora, o desafio é estabelecer um criatório de qualidade e ampliar o número de animais em seu rancho. Na verdade, é um desafio que eu entendo até como fácil. É muito fácil falar de Friesian, porque é um cavalo que por si só já se fala. Ele por si só já transmite a que veio ao mundo. Por quê? Porque é um cavalo imponente, é um cavalo bonito, é um cavalo apaixonante. E acho que todo mundo que tem cavalo, que quer ter um cavalo, é por paixão, principalmente por paixão. Meu caso, por exemplo. Mas, em termos técnicos, a visão que se tem de um Friesian, de um cavalo grande, seria que o andamento seria rústico e seria um cavalo para usar somente em tração. O que não acontece com os Friesians. Eles, além dessa beleza, além dessa proporção, né, dessa tamanha proporção que é o corpo deles, eles também têm um andamento refinado. Acho que meu principal desafio vai ser mostrar para o público que eles não são cavalos de trações. São cavalos também de andamento bonito e confortável. Hoje recordamos um pouco da raça holandesa Friesian. Amanhã vamos rever a história do Aras Natan e do Aras Cruzeiro, ambos criatórios da raça árabe. Até amanhã. Tchau!